Senhoras e senhores, aqui é o capitão falando. Estaremos pousando um pouco mais tarde do que o esperado, mas vamos mantê-los informados à medida que avançamos. A voz do capitão era indiferente, quase entediada enquanto crepitava, a estática abafando-a e tornando-a quase inaudível. Eu perdi a conta de quantas vezes ouvi essas palavras. Foi apenas uma viagem de negócios, outra mundanidade. Eu deveria assistir uma conferência corporativa sem sentido. Todos diriam o que se esperava que dissessem. O resto de nós acenaria com a cabeça e todos nós iríamos para casa. Eu só quero ir para casa. Eu tenho repetido o dia na minha cabeça várias vezes, tentando descobrir onde começou, o que está causando esse pesadelo. A longa e manada confusão da fila pela segurança, comandos raivosos e latidos dos agentes da TSA sobre esvaziar os bolsos e remover itens das malas, passando por um labirinto de turistas desajeitados tentando encontrar o portão certo, observando todos embarcarem antes de mim e, finalmente, tomando meu assento claustrofóbico entre dois estranhos. Foi horrível, mas era normal. Era como deveria ser. O sol já estava se pondo sobre a baía de São Francisco e eu podia ver a vista do meu vizinho. Uma tela brilhante de azul, laranja e roxo que levantou meu ânimo o suficiente para tornar a decolagem atrasada mais suportável. Então, o avião ficou tenso, como um músculo se preparando para a tensão. Ele disparou à frente, empurrando-me de volta para o meu assento. Nós nos inclinamos para trás como uma cadeira de dentista e subimos para as nuvens que escureciam rapidamente. A cidade era linda, parecia quase vivo, um organismo maciço de luz de bronze e ouro, com artérias serpenteantes carregando sua carga luminosa vermelha e branca, fluindo sem parar. Eu fui tirado da minha vista pela demonstração de segurança dos comissários de bordo, a qual fingi educadamente prestar atenção. Então, eu inclinei minha cabeça para trás contra o assento. Meu estômago caiu. A parte de trás da minha cabeça bateu no assento quando o avião caiu, repentina e violentamente, como se o chão tivesse caído debaixo de nós. Meus dentes estalaram e uma dor aguda passou pela minha mandíbula. Um coro de suspiros e gritos explodiu ao meu redor, engolido instantaneamente pelo rugido ensurdecedor dos motores. Então veio o som. Um grito metálico como se o próprio céu tivesse se aberto, a estrutura do avião chacoalhando com tanta força que eu pensei que ele iria se despedaçar. Por um instante, as luzes da cabine se apagaram, mergulhando-nos na total escuridão, e naquele instante eu tive a certeza de que nós estávamos caindo. Meus órgãos cambalearam, sem peso e errados, mas com a mesma rapidez, as luzes piscaram de volta. Os motores se estabilizaram. Ainda estávamos no ar. Ainda estávamos avançando como se nada tivesse acontecido. Os passageiros estavam pálidos, segurando apoios de braços, mas ninguém falou nada. Eu fiquei com uma dor surda no meu crânio. Então, o capitão fez outro anúncio. Pedimos desculpas pelo tremor. Estamos passando por uma turbulência bastante difícil, mas deve se acalmar em breve. Estaremos pousando um pouco mais tarde do que o esperado, mas vamos mantê-los informados à medida que avançamos. Suas palavras me tranquilizaram o suficiente para liberar o aperto de ferro que eu tinha feito em meus braços. Olhei em volta, mas a maioria dos meus vizinhos de assento já tinha caído no seu estupor sonolento, seja nos seus telefones observando as telas ou tentando dormir apenas. Eu olhei pela janela e essa é a primeira vez que me lembro de ver algo estranho. Nós estávamos indo para o sul, para Los Angeles. Sul. No entanto, eu, sentado ao lado da asa direita do avião, podia ver a costa bem abaixo de mim. Não estávamos indo na direção errada? Bom, eu dei de ombros. Certamente isso era apenas parte de atingir a altitude,
e o piloto nos levaria para o sul em breve. Então, outro surto de turbulência ocorreu. Menos violento dessa vez, mas o suficiente para acordar o bebê atrás de mim e começar aqueles gritos horríveis e penetrantes. Qualquer esperança de descanso desapareceu assim que começaram. Eu suspirei e inclinei a cabeça para poder ver as luzes logo abaixo. Havia menos agora que havíamos escapado da cidade, mas eu ainda podia vê-los se mover como minúsculas formigas fluorescentes pelas finas raízes do asfalto. Isso me trouxe um pouco de paz. A ideia de que a vida estava acontecendo lá embaixo me confortou. Mas, com o passar dos minutos, as luzes tornaram-se cada vez menores. Eu vi um aglomerado de luzes, um bairro ou algum outro complexo, talvez. Em seguida, alguns em movimento, talvez carros. Cada vez menos, até que eu só via uma única luz ocasional, como a atração de um tamboril em um oceano de noite. Os aglomerados de luz se diluíram em nada. Os bairros desapareceram, depois as rodovias, depois até os faróis solitários, e a escuridão então engoliu tudo. Estava escuro como o breu agora. A luz vermelha piscando na ponta da asa pulsava como um batimento cardíaco na escuridão espessa que parecia tinta líquida. Eu continuei verificando meu telefone. 20 minutos, 1 hora, 1h30. Nós devíamos ter desembarcado, mas em vez disso eram sempre as mesmas palavras do capitão, repetidamente me esmagando como uma lixa. Os comissários de bordo passavam fileira por fileira, oferecendo comida e bebida às pessoas para acalmá-las. Eu os recusei. Voar sempre teve uma maneira de perturbar o meu estômago. Então, eu perguntei ao atendente o que estava acontecendo. O seu sorriso era plástico, um verniz estéril de hospitalidade enquanto ele respondia: Lamentamos o atraso. Estaremos pousando um pouco mais tarde do que o esperado, mas vamos mantê-lo informado à medida que avançamos. As suas palavras eram doentiamente doces como frutas podres. E outra coisa, era difícil distinguir, mas a sua voz carregava uma leve estática, como se ele estivesse falando através de um rádio escondido sob a sua pele. Então ele voltou a sua atenção para os passageiros atrás de mim e continuou se arrastando pelos corredores. É difícil para mim dizer quanto tempo já se passou. Muito mais do que qualquer atraso poderia desculpar. Eu tenho certeza que já deveríamos ter ficado sem combustível, mas o zumbido monótono dos motores continuou. Nem parece que estamos mais nos movendo, apenas suspensos na escuridão. Houve sussurros, confusão e até raiva. Algumas pessoas exigiram falar com o capitão, mas a porta permaneceu trancada, não importa o que tentassem. Os atendentes não se incomodaram em detê-los, eles apenas observaram com sorrisos imóveis. A sua única resposta foi outro anúncio. O sinal de apertar o cinto de segurança foi ligado, pessoal. Por favor, retornem aos seus lugares. Estaremos pousando um pouco mais tarde do que o esperado, mas vamos mantê-los informados à medida que avançamos. Depois de um tempo, a maioria das pessoas se resignou a uma espécie de aceitação silenciosa de sua impotência. Mas nem isso durou. Algum tempo atrás, eu comecei a notar alguns dos outros passageiros, aqueles perto das janelas. Eles se inclinavam para frente, pressionando os rostos contra o vidro, olhando diretamente para baixo, olhos fixos na escuridão abaixo de nós. Isso me lembrava de pescadores olhando para a água lamacenta, esperando que algo se mexa. A curiosidade me atormentou e deixei o meu olhar seguir o deles. No começo, não havia nada, apenas a luz da asa piscando contra o preto. Então, bem no limite do brilho, a escuridão pareceu se mover. Não como nuvens, mas pesado e mais deliberado. Algo vasto e pálido flutuou para cima, apenas por um instante. Parecia ser uma espiral de fumaça, eu não sabia dizer. Tudo o que eu sei é que aquilo se moveu com um propósito. Quando a luz piscou novamente, então se foi. Eu arregalei meus olhos, com o coração martelando, mas os outros ficaram pressionados contra as janelas. Seus rostos eram fantasmagóricos, lábios entreabertos, olhos arregalados.
Um deles começou a tremer, os ombros tremendo como se estivesse congelando. Outro simplesmente parou de se mover completamente, como uma estátua. Um homem do outro lado do corredor olhava pela janela com a testa pressionada contra o vidro. Lágrimas silenciosas caíram de seu rosto obscurecido, mas seu olhar nunca mudou. A mulher ao lado dele cravou as unhas num apoio de braço até que elas se curvassem para trás, deixando listras escuras no plástico. Ela não vacilou e não fez nenhum som. Ela manteve os olhos fechados e murmurou orações silenciosas. Tentei não olhar mais para fora, mas a luz da asa continuava puxando meu olhar. Cada flash mostrava mais do que o anterior. Figuras impossíveis agarradas no avião, formas incompreensíveis se arrastando para mais perto da asa, membros que se dobravam errado, muitas bocas se abrindo e fechando repetidamente em silêncio. A escuridão não os escondia mais. Os gritos dos passageiros se misturaram com o zumbido dos motores, criando uma harmonia terrível que perfurou meus tímpanos como lanças. Mas apenas por um momento. O avião então balançou novamente, tão violentamente que pensei que poderia se estilhaçar como um brinquedo barato nas mãos de uma criança. Fechei os olhos e orei junto com a mulher. Eu nunca tinha acreditado em nada, mas agora eu implorei a quem ou que quer que pudesse me ouvir para que esse pesadelo acabasse. E assim parou. O avião se nivelou, voando suave novamente, muito suave, como se estivéssemos deslizando no gelo sem nada embaixo de nós. Olhei para fora e não vi nada além do céu claro. A voz do capitão era tão calma e silenciosa que quase se afogou na estática dos altos-falantes. Senhoras e senhores, estamos começando a nossa descida. Obrigado pela sua paciência. O nariz do avião inclinou-se para frente. A mudança foi sutil no início, uma leve pressão contra meu peito, as luzes da cabine escurecendo para a descida. Uma onda de alívio passou pelos passageiros. Alguns até aplaudiram, como se finalmente estivéssemos livres. Eu queria tanto me juntar a eles, permitir-me acreditar no que eles acreditavam, que estávamos indo para casa. Mas eu cometi um erro ao olhar para o chão abaixo da aeronave. O que esperava abaixo não era terra e não era céu. Não era nada que deveria existir. Formas se contorciam no escuro, vastas e irregulares, muitos ângulos dobrando para o lado errado, como uma cidade de facas construída de dentro para fora. Eles se contorciam sobre si mesmos como uma arquitetura viva, cada curva gritando com rostos, milhares, não, milhões, todos gritando silenciosamente enquanto se dobravam e desdobravam. O pulso vermelho da luz da asa revelou vislumbres, uma maré de corpos caindo sem fim, suas bocas abertas em gritos inaudíveis, torres de carne empilhadas como andaimes, asas que se esticaram, quebraram e se consertaram, tudo no mesmo momento. Eu não sabia dizer onde a paisagem terminava e os corpos começavam. A princípio, eu pensei que os rios de corpos era tudo o que havia, uma corrente interminável de condenados caindo sem fim. Mas então, eu vi um movimento que não lhes pertencia, formas deslizando contra o fluxo, rastejando sobre a massa com propósito. Foi quando percebi que eles não estavam sozinhos lá embaixo. Entre eles estava o que só posso descrever como monstros. Alguns eu reconheci das asas do avião, formas estranhas de carne, osso e sombras. Outros pareciam remendados a partir de formas que eu quase conhecia. Conchas que se abriam em dentes, pernas com antenas terminando em garras e asas escorregadias com escamas. Eles flutuavam, corriam, deslizavam entre os rios de pessoas, alimentando-se sem pausa, afundando suas presas, línguas e apêndices semelhantes a trombas nos rios de corpos, puxando-os para fora em torrentes trêmulas de sangue. Não estávamos pousando. Em vez disso, estávamos afundando, canalizados como oferendas para uma garganta que nunca fecha. Estamos quase chegando. Se alguém vir isso,
Por favor, me leve para casa. Por favor, me salve. Um momento atrás, o interfone tocou mais uma vez. A voz do capitão era suave, sem estática dessa vez. Senhoras e senhores, obrigado por sua paciência. Nós chegamos.